Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa e estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês na Rede Ecoar, trazendo o primeiro episódio da Spectrum. Na verdade, não seria o primeiro, né? Porque o primeiro eu falei um pouquinho sobre a realidade do porquê que eu entrei nessa causa, um pouquinho da minha história, trouxe alguns conceitos para vocês entenderem um pouco do nosso trabalho. Mas eu falo que esse de fato é o primeiro episódio, porque esse episódio é o que traz um pouco da dinâmica que a Spectrum representa. A Spectrum, além de um escritório de advocacia, ela também é parte de um grande movimento de inclusão, unido com legislativo, unido com executivo, judiciário e, mais importante, com os movimentos sociais, para que a gente, de fato, possa fazer diferença na vida das pessoas com deficiência, com neurodivergências, doenças raras, doenças crônicas, pessoas que, de fato, integram a minoria no nosso país. E para esse primeiro episódio, não tinha como eu não chamar uma pessoa que é de essencial destaque aqui na sociedade em Brasília, uma amiga querida, Nazaré, e ela é uma pessoa que tem uma história incrível, né? E nesse momento a gente vai falar um pouquinho de inclusão, um pouquinho do que a gente anda aprontando por aqui, mas a gente vai falar um pouco também da realidade da maternidade atípica. Esse episódio, nós vamos focar no assunto da maternidade atípica, porque a gente sabe que o mais importante neste momento é cuidar das pessoas que cuidam. Muitas vezes, os cuidadores de pessoas com deficiência, neurodivergência ou doenças raras ficam sofrendo tanta dificuldade na condução da vida dos seus filhos, dos seus pais ou daqueles que precisam de cuidados que esquecem de si mesmo. E se é tão difícil conseguir ajuda, terapia, medicamento, estrutura para as pessoas que são deficientes, neurodivergentes, com síndromes ou doenças raras, imagina como é para as pessoas que cuidam. No nosso país, a realidade é que as pessoas que cuidam, em sua maioria, são mulheres. Cerca de 70% dos cuidados estão na mão das mulheres e é um cuidado invisibilizado, pois muitas vezes essas mulheres lutam sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de recurso. Na maioria das vezes, precisam abrir mão dos seus sonhos, das suas carreiras, das suas vidas, para poder cuidar daqueles que estão, como diz o nome, sob seus cuidados. Então, Nazaré, muito obrigada por estar aqui, com a presença ilustre do Samuel, nossa estrela, né? Samuelzinho vai participar conosco aqui hoje. E Nazaré, eu queria que você contasse um pouquinho para nós da sua história, né? Do que você anda aprontando aqui em Brasília, do porquê que, na sua percepção, você também faz parte dessa história do cuidado e que você, na minha opinião, como eu disse, é uma pessoa incrível para falar sobre maternidade atípica, por exercê-la, mas também por ser uma rede de apoio incrível no auxílio de mulheres que exercem essa função, muitas vezes numa situação de extrema vulnerabilidade econômica, social, psicológica, emocional. Então, assim, gratidão por estar aqui, né, por fazer esse sacrifício de compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência. E fale aí um pouquinho, tá, sobre você, sobre a sua história, o que você acha que faz sentido compartilhar. Primeiramente, boa noite, né? E bom dia e boa tarde, porque eu não sei qual horário que esse podcast as pessoas vão estar acessando, né? Mas eu queria agradecer. É uma honra estar aqui participando desse primeiro episódio, né? Que posso chamar assim. E eu vou me apresentar, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de estatura média. Tenho cabelo abaixo dos ombros e uso óculos e estou vestida com uma blusa ferrugem. Falar um pouco da maternidade, né, das mães de mãe de pessoas com deficiência, porque eu não sou muito adepta ao termo atípica, né? Porque primeiramente quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Ontem eu até fiz um texto sobre isso e que eu acho de grande importância a gente falar sobre esse assunto hoje. Porque hoje a gente fala tanto de cuidar de quem cuida, tem um projeto de lei nacional já, né, que trata do fato de cuidar de quem cuida. Hoje a gente fala das mães, a gente fala de uma tia, a gente fala de um cuidador, né, de pessoa com deficiência. Vou falar um pouquinho da história do Samuel para que a gente possa dar continuidade com mais leveza, né? A minha gestação, ela foi uma gestação tranquila. Tiveram algumas intercorrências, como descolamento de placenta, mas também eu passei minha gestação sozinha, porque no início
O genitor do Samuel, ele não assumiu, né? Com 8 anos de relacionamento que a gente tinha. Mas eu segui já amando essa criança como um presente, como um dom de Deus para minha vida, né? Porque a gente sabe que uma criança ela é bênção de Deus. Mas na minha gestação não foi diagnosticada a síndrome de Down e nem as cardiopatias, que são patologias típicas das crianças com síndrome de Down. 80%, 70% das crianças com síndrome de Down, elas têm a cardiopatia congênita, né? Então, no momento do parto, foi o momento que eu recebi a notícia, né, do diagnóstico, a suspeita da síndrome de Down por algumas estigmas que os médicos detectaram. Então, o primeiro momento, Larissa, ele não foi assim, a forma que foi colocada pelos profissionais da saúde, o qual eu fui atendida, ela não foi assim de uma forma acolhedora, né? Quando a médica veio falar que provavelmente o Samuel poderia ter síndrome de Down, que era para ir para investigação. Foi meio assim uma notícia meio brusca, mas que não me afetou como mãe. Por quê? Porque eu já fazia um trabalho com pessoas com deficiência, então para mim não foi um choque. Eu não costumo dizer que eu tive luto, o que eu tive foi um processamento de pensar como a minha família iria aceitar, se eu me preocupei se as pessoas que eu tinha destinado para ser padrinhos, madrinhas dele de batismo, se iriam querer, né? E com 3 dias depois, o Samuel foi diagnosticado com cardiopatia congênita e grave. Eram cardiopatias graves, né? E que ele, provavelmente, a perspectiva de vida dele era de 5 dias. Aí que veio o desespero. Aí a síndrome de Down não virou... Como é que eu posso dizer? Como se fosse uma sentença de morte, né? Aí A síndrome de Down, Nossa. para mim, não era nada perante a corrida para que ele estivesse até hoje aqui comigo. Então, foi um momento desafiador, porque eu moro aqui em Brasília há 26 anos e eu não tenho família aqui. Graças a Deus, Deus sempre me presenteou com amigos maravilhosos. Eu queria até relatar assim, o meu chefe na época, né? O Vilas Boas, ele foi uma ferramenta fundamental por apoiar, por estar ali do lado, meus colegas de trabalho, todos, meus amigos mais próximos, eles me deram total apoio. Eu fiquei com Samuel. A princípio, ele foi para a UTI, logo que foi diagnosticado. Na época, eu fiz 2 pré-natais, um público e um particular. E nenhum detectou a síndrome de Down e nem as cardiopatias, exceto no 9º mês da gestação, eu tive uma infecção urinária e no retorno, né, se eu não tivesse ainda ganhado Samuel Samuel, tá se divertindo com a tá câmera. aproveitando aqui. Ele tá interagindo com vocês, pessoal. Divirtam-se com o Samuel. Tá ilustrando nossa fala. E aí, deu líquido periocárdico e a médica que fez o ultrassom, ela falou para mim, mãe, já tinha dado alguma vez alguma coisa no coração? Aí eu falei, não. Mas quando você sentir as dores do parto, você leva essa ecografia e fala que ele teve uma suspeita de líquido periocárdico, né? Que era líquido ao redor do coração. E aí, 3 dias depois do nascimento dele, foi diagnosticado ele com cardiopatias graves, né? Com risco de vida. E aí foi a corrida contra o tempo para que o Samuel estivesse hoje aqui conosco, né? Samuel, ele perdia muito peso por conta de uma das cardiopatias que só mandava sangue para o pulmão. Aí ele foi para o quarto mamando, aí teve que tirar o mamar dele, ele teve que ir para a sonda, ele foi para a UTI, ele foi para a incubadora, porque ele perdia muito peso, ele foi tratado como um prematuro. Só que ele ia só perdendo peso por conta da cardiopatia. Com quase 3 meses, a gente foi liberado para ir para casa da UTI, né, neonatal, né? E eu pedi autorização para ir para minha cidade natal, que é São Luís do Maranhão, para ver se tinha a cirurgia dele lá, para ele fazer essa cirurgia e eu ter o apoio da família, né? Porque era uma cirurgia de muito risco. E aí, Larissa, quando eu fui, consegui pelo materno infantil, uma médica, tinha todo o aparato para ele lá. Só que no retorno a Brasília,
Samuel me deu um tremendo susto. Ele teve uma parada cardíaca no voo. E no voo, você imagina o desespero de todos dentro do avião. E aí a gente teve uma enfermeira do hospital de apoio que deu total assistência e viu que ainda tinha sinais vitais. E a gente fez os primeiros socorros. Eu estava agonizando porque foi muito forte para mim. Nossa. E eu sei que a gente ficou 12 dias em Palmas, Tocantins, sem conhecer ninguém, com alguns anjos que Deus sempre coloca na nossa vida. Ficamos lá porque o médico detectou pneumonia, mas não era porque, como tinha uma cardiopatia que só mandava sangue para o pulmão, iria dar mancha no pulmão sempre, né? Sim. Mas a gente iniciou o antibiótico, a gente ficou lá 12 dias e o medo de voltar, pegar um voo, voltar. Graças a Deus, um casal de amigo meu, todo mundo me acompanhando, meu ex-chefe, meus amigos de trabalho, meus amigos de bairro, né? De vizinhos, né? Um casal de amigo meu se prontificou, foram me buscar em Palmas. Chegando aqui, Samuel internou, ficamos mais 5 meses internado até ele ganhar peso para fazer a cirurgia. E um fato que é muito assim marcante é porque quando a gente internou, ele só perdia peso, só perdia peso. E os médicos colocaram a sonda, não adiantava. E eu pedi inspiração para Deus e eu fui pedir para as minhas amigas, vai lá em casa, passa aqui, pega a minha chave e pega as mamadeiras de Samuel, traz Mucilon, e assim a gente fez tudo isso, eu acredito, hoje a gente pensa que é loucura, né? Mas na época eu acredito que foi um meio que Deus me inspirou para que eu pudesse estar com ele hoje. E aí o Samuel só perdia peso, quando eu dava a mamadeira para ele, ele ganhava peso e eu comecei a fazer um teste com isso. Eu me chamava de a neurótica da balança. Eu tenho trauma daquela balança do hospital que bota o bebê, porque eu saía de quarto, a gente ficou num quarto de isolamento, porque ele não podia pegar nenhum tipo de infecção. Larissa, eu não podia. Eu acho que eu ia no final, eu descobri no final do corredor do hospital, tinha um quarto que não tinha ninguém e tinha uma dessas balanças. Eu virei como é que eu posso dizer? A louca da balança. Eu virei todo dia na balança. Eu virei uma expert de pesar menina. Eu ia lá, Samuel estava ganhando peso, eu voltava feliz. Um dia eu fui pro parquinho com o Samuel, a mamadeira do Mucilon caiu no meio do hospital. E um desespero de ser descoberta, né? Mas eu achava que era aquilo ali que estava dando peso pro meu filho. Poderia ser um peso bom, um peso ruim, mas era o que estava sustentando ele. Eu sei que ele começou a ganhar peso e o medo dele perder de peso de repente, né? De descobrirem e ele colocarem na sonda. Ele estava na sonda, só que ele não se alimentava muito, porque ele, mesmo com a sonda, ele perdia peso. Eu comecei a fazer o teste e ele perdia muito peso. Tanto que o Samuel, eu entrei pela defensoria, porque eu ficava com muito medo do meu filho perder a vida, né? Por conta das cardiopatias, porque hoje eu sei que muitas crianças não estão hoje com a gente por conta da fila de espera por leito, né, no Hospital do Coração para cirurgia cardíaca. Então a gente já perdeu muitas crianças nessa luta depois do Samuel por conta da falta de leito no hospital. E a gente se preocupa muito com isso. Mas, graças a Deus, com 6 meses e pouquinho, Samuel fez a cirurgia cardíaca, pesando 4,1 kg, peso de recém-nascido. 6 meses. 6 meses. Mas hoje ele está aqui para a honra e glória de Deus, né? Está aqui com vida, sendo uma criança feliz, espontânea, como vocês estão vendo. E a gente vai assim seguindo, né? E diante de tudo isso, eu não parei mais minha luta. Se eu já lutava antes pelas pessoas que são realmente excluídas da sociedade, hoje eu luto com mais vigor, com mais força, com mais perseverança, né? Para que nenhuma criança possa perder sua vida por conta de um leito de hospital, por conta de uma falta de seus direitos. Então, a gente luta para que as pessoas tenham seus direitos garantidos, embora a gente precise lutar, né, por um direito que já é garantia, que é muito triste isso. Às vezes as mães, elas não têm, principalmente as mães que são provenientes do BPC, elas não têm um dinheiro fixo ali
para fazer um exame que não tem na rede, um exame que demora na rede porque um aparelho quebrou. Então, muitas vezes as crianças elas adquirem patologias e perdem suas vidas, perdem sua qualidade de desenvolvimento por conta de uma negligência do Estado. Eu gosto de chamar de negligência, por quê? Porque é um direito de todo cidadão, de toda criança ter saúde, ter educação e ter seus direitos garantidos. E muitas vezes a gente precisa brigar por esses direitos para que uma criança viva. Então, é muito desgastante, principalmente para as mães que vivem do BPC. Não porque o BPC como é que eu posso dizer? É uma renda. O BPC ele não é uma renda, ele é um direito para aquelas famílias que não têm um apoio, para aquelas famílias que não têm como trabalhar, até porque uma empresa, acredito que tenha muitas mães que elas conseguem trabalhar por ter esse apoio, mas tem muitas famílias que não têm. A maioria das famílias que eu acompanho também como atuante nos direitos da pessoa com deficiência, a maioria das famílias, elas são mãe solo, sim, elas ou perdeu o marido, ou o pai abandonou na hora do diagnóstico, porque, infelizmente, em pleno século XXI, muitos pais abandonam as mães por conta do diagnóstico da criança. Então, são mães que muitas vezes são julgadas, são dependentes do BPC. Não são dependentes. Você consegue viver sem o BPC? Você consegue, desde que o Estado te dê uma garantia para isso, porque nenhuma empresa ela vai contratar uma mãe que precisa sair frequentemente para levar a criança para uma terapia, porque aquela terapia ajuda no seu desenvolvimento. Às vezes são 3 vezes por semana, às vezes é a parte da manhã inteira. E aí tem a escola à tarde, às vezes tem intercorrência na escola, a mãe precisa sair do emprego para poder dar assistência para a criança. Então, é muito complicado quando você, às vezes, escuta as pessoas dizerem que a mãe vive do BPC porque ela é acomodada. Não é um comodismo. É uma situação de uma exclusão do mercado de trabalho, né? Muitas mães, elas têm renda para fazer um doce, para fazer alguma coisa para vender, mas aquela mãe que já está ali o tempo todo cuidando daquela criança, que não tem ninguém, é só ela e a criança, é muito desgastante você ainda ter que tá ali o dia todo lutando para fazer um doce, para fazer uma marmita, para fazer uma renda extra, né? Porque hoje a gente sabe também que o BPC é um salário mínimo. Muitas mães, elas vivem do aluguel. Ainda não conseguiram uma residência, mesmo que pelo o processo da CODAB é muito difícil, porque a gente sabe que é por sorteio, né? As famílias, sim, de pessoas com deficiência, elas não têm uma renda ali para pagar, dar aquela entrada para ter o seu imóvel. Então, às vezes, é um imóvel que está ali, que a pessoa ganhou e não foi, ou que e fez um mau uso daquele direito, né, ali, e aí vai para uma doação. Então, é muito complicado tudo isso, muito complicado. Hoje, eu faço parte da frente parlamentar, né, da Câmara Legislativa do DF, em atenção à pessoa com síndrome de Down, mas a gente busca o tempo todo os direitos serem ali acontecerem na prática, né? Como eu posso dizer, porque a gente não precisa estar brigando o tempo todo por um direito que já é direito. Então, é muito complicado para a gente, como mãe, estar o tempo todo nessa luta. Às vezes, a gente vai de ônibus, vai de metrô, e a gente não tem uma autonomia, a gente não consegue uma autonomia para dar uma qualidade de vida melhor para uma criança. E são muitas mães assim. E isso se torna desgastante. Às vezes, a mãe, ela fica adoecida mentalmente porque esse mês ela sobreviveu, mas o mês que vem, como é que vai ser a sobrevivência dessa família? Às vezes é uma mãe que está ali, que está sozinha e tem 2 filhos, 3. No meu caso, eu só tenho o Samuel. Mesmo assim, a gente, às vezes, mesmo como atuante, né, como militante da nossa pauta, a gente sente a dificuldade na nossa trajetória. Então, imagina aquela mãe que não tem mais aquela força para lutar. É muito complicado. Você, hoje, assim, olha, às vezes você deita no travesseiro, mas você vai deitar
pensando na situação de uma mãe que está ali no leito do hospital com a criança, que não tem apoio, e você também não consegue deixar o seu filho para ir apoiar aquela mãe, aí você dá uma assistência como você pode, porque o Estado falha muito em relação às famílias de pessoas com deficiência. A gente teve o ano passado, esse ano que teve a briga do BPC, que o governo queria tirar o BPC, e hoje o INSS está fazendo um pente fino, e muitas mães que realmente precisam, às vezes a mãe está lá internada com a criança e o BPC foi cortado. E tem aluguel para pagar, a mãe sozinha, o desespero de salvar a vida do filho e o seu direito ali sendo podado, sem nenhum aviso prévio, como eu posso dizer. Acho que você consegue entender mais ou menos, Larissa, o que eu quero expor aqui hoje nessa situação. Mas, como mãe atuante, né, a gente é apoio para muitas mães e muitas vezes a gente não é apoiada. E a gente vê tantos movimentos que lutam pela nossa pauta, que vai mesmo ali na base, mesmo assim, às vezes a gente rema sempre contra a maré para poder dar assistência realmente precisa daquela que aquela família ali está necessitando naquele momento. Então é muito contraditório a nossa Constituição, é muito contraditório as nossas leis, porque elas precisam fazer acontecer na vida dessas famílias. Porque às vezes, quando a gente vê nos noticiários, uma mãe se suicidou o filho, todo mundo fica apavorado. Mas você apoiou aquela família? Você conseguiu dar um apoio para aquela mãe? Você conseguiu entender aquela mãe ou você julgou aquela mãe? Entendeu? Então é tão complicado assim a gente parar para falar, mas que é um assunto muito, muito importante e muito preciso hoje dentro da nossa sociedade, na comunidade que a gente vive, nos meios. Eu acredito que precisa-se muito de políticas educativas, que eu posso falar, porque políticas públicas a gente até tem, mas ela não acontece. Mas a gente precisa de políticas educacionais para que a sociedade se eduque para compreender o próximo, para compreender as famílias de pessoas com deficiência. Hoje muitas vezes a gente escuta tanta coisa que a gente não adoece porque a gente precisa ser fortaleza para o nosso filho, né? Mesmo no dia a dia, às vezes no metrô, a gente sabe que todos os assentos do metrô são para pessoas com deficiência, para idosos, para gestante, para pessoas com comorbidades de dificuldade de locomoção, mas a gente precisa o tempo todo estar pedindo o assento para a criança. Às vezes, a gente não quer nem para a gente estando ali do lado do filho da gente para dar um atendimento se a criança descompensar, se a criança passa mal, mas a gente se sente afrontada todas as vezes que a gente pede um assento no metrô, um assento no ônibus. Às vezes a gente é chamada de infeliz, porque e quando finge que tá dormindo, fecha o olho. Gente, é só chegar perto, a pessoa fecha o olho assim, ó. Eu cutuco, falo. Mas, gente, a gente ri para não chorar, porque é absurdo. Então, até falar um pouquinho mais sobre isso. E é para dizer que o mínimo, um direito que é mínimo, que é um assento. Eu já ouvi, às vezes eu peço para uma outra criança, mesmo o Samuel sentado, eu não exijo como acompanhante dele um lugar para mim. Ele estando sentado ali, para mim já... Porque às vezes as crianças com síndrome de Down, elas têm muitas frouxidões ligamentares. Então, eles sentem dores nas articulações. Então, eles não aguentam uma viagem daqui para o plano, mesmo que no metrô, em pé. Porque as articulações doem. Então, as pessoas elas precisam se educar no simples, numa lei simples, que ceder o assento a uma pessoa que tem uma deficiência, uma comorbidade. Hoje as pessoas elas estão mais adoecidas do que uma pessoa que tem uma deficiência intelectual. Entendeu? Hoje as pessoas elas estão adoecidas
de solidariedade. Na humanidade, né? Elas estão adoecidas do amor ao próximo. Então, hoje, eu falei uma vez numa entrevista, e eu repito, se você vê uma mãe de uma pessoa com deficiência, seja gentil, porque a vida dela, como a sua, se você está cansado, a vida de uma terapia, a vida de uma correria diária, todos nós corremos, mas imagina uma mãe de uma criança com deficiência, eu não falo só por mim, eu falo pelas mães que eu acompanho, pelas mães que eu escuto, por ser voz dela, como a gente tem o direito à voz, né? A gente fala por elas também. Porque às vezes está a mãe ali, a mãe tá cheia de comorbidade por conta da luta, coluna, de carregar a criança, porque às vezes tem crianças de 10, 11 anos que necessita do colo, às vezes a mãe não tem um carrinho, a gente vê que é dificultoso, muitos ônibus não querem levar um cadeirante, uma criança que esteja na cadeira de roda, às vezes fala que o elevador está quebrado. Então, hoje a gente pede atenção para o mínimo, para que a gente possa ter o direito dos nossos filhos, os nossos direitos assegurados, porque não é vitimismo, não é mimimi. E nem é favor. E nem é favor, dever, é direito garantido. Então, não, a gente não está pedindo para fazer coisas extraordinárias, a gente pede para que as leis elas sejam cumpridas, para que a gente consiga ter mais leveza no dia a dia, para que a gente consiga ter mais harmonia, para que as mães elas consigam respirar um ar mais diferente do que essa luta constante, né? Porque é uma luta constante todo dia. É por mim, é por outras mães, é pelas crianças que às vezes elas estão até bem, mas quando elas não conseguem o mínimo, elas descompensam, elas perdem ali a sua calma, a sua tranquilidade, e aí muda toda a rotina do dia novamente. E as mães têm que ter o tempo todo tá tendo paciência tanto com a criança quanto com a sociedade. Então é muito difícil, né? Falar da maternidade atípica, mas dizer que é prazeroso também ver o desenvolvimento, a qualidade da nossa criança pelaquilo que a gente busca, né? Que são as terapias. Muitas mães, elas também não conseguem todas as terapias que a criança precisa, por quê? Porque o Estado ele não suporta a fila que tem, para uma fono, para uma físio, para uma TO, para uma psicopedagoga, né? Então, às vezes a escola também ela não dá essa seguridade, o tempo todo tem que estar ali mostrando para a escola que as comorbidades que a criança tem, porque as pessoas não leem os relatórios, né? A própria escola não passa isso, então a criança ela não tem um desenvolvimento. Muitas vezes a criança vai para a escola brincar, ao invés de ter ali um acompanhante, né, para que a criança possa desenvolver. Então, é tudo muito complicado, mas prazeroso quando você vê que o seu filho está ali desenvolvendo, está tendo o mínimo de evolução. Já hoje, as pessoas, às vezes, elas nos criticam, mas o simples fato dos nossos filhos pegar uma colher e levar até a boca com alimento é motivo de comemoração, que é o normal de uma criança da idade deles, né? O simples de chutar uma bola é comemoração, porque a gente vê a qualidade que uma terapia está fazendo na vida dele, que um projeto faz na vida de uma criança. Então, viva os projetos sociais que ainda incluem as pessoas com deficiência e que dá uma qualidade, que é uma ferramenta, né, de qualidade de desenvolvimento para as pessoas com deficiência, principalmente as crianças, porque na fase da criança a gente precisa ter esse movimento com mais frequência para que eles possam ter uma qualidade melhor, né? Como adolescente, como adulto, como a fase mais avançada. Então, é sobre isso. Nazaré, são tantas camadas, né? São. Mas antes da gente fazer umas considerações sobre essas camadas, eu queria aproveitar para pedir desculpas, né? Porque eu não fiz a descrição. Eu sou uma mulher com cabelos loiros,
longos, né? Assim, ondulados. Estou usando óculos. Minha pele é branca, meu olho é castanho. Estou vestindo nesse momento uma jaqueta jeans e uma camiseta azul, escrito autismo, com o símbolo da borboleta e escrito empatia. Essa camiseta me foi dada pela Michele, que é uma mãe atípica. Eu esqueci o nome da cidade, acho que é Mandaguari, se eu não me engano, no Paraná. Ela é minha colega na empresa, né? Faz parte junto comigo do movimento coletivo Caixa Autista. Então, um beijo aí para a Michele. Estou usando a camiseta em homenagem à nossa maternidade atípica, né? Queria trazer um outro conceito também que eu costumo adotar, que é um conceito da neurodescrição. E por que o conceito da neurodescrição? Porque quando a gente conversa com alguém, a gente parte do pressuposto, e eu sempre falo isso, Nazaré, que é uma pessoa normotípica, uma pessoa padrão. E quando a gente fala com a comunidade neurodivergente, a comunidade neurodivergente é uma comunidade atípica, no sentido de que não se enquadra nesses padrões. Então, a gente tem uma forma de comunicação um pouco diferente, e muitas vezes essas formas de comunicação diferentes são julgadas como características de personalidade negativas. E por isso a gente sofre preconceito. Sim. Então, por isso eu vou deixar já registrado aqui, pela minha neurodescrição, que eu sou uma mulher autista, com altas habilidades e superdotação. Eu tenho transtorno do processamento sensorial, transtorno de déficit de atenção e estão aí questionando se tem ou não transtorno afetivo bipolar. Então, trazendo aí essa parte interna do meu ser. E, Nazaré, quantas camadas do que você falou que eu queria trazer aqui para refletir, é aquilo que eu falo, nada mais simbólico do que a pessoa que vive falando daquilo. Não tinha outro nome na minha cabeça quando eu pensei em trazer o tema da maternidade atípica do que você. Primeiro, porque antes da maternidade, a sua vida já era uma vida voluntária de serviço ao próximo, né? Contar seu segredo aqui, que você já foi freira, né, Nazaré? Freira. Sim. Então, assim, já teve esse chamado, né, do cuidado com o próximo como uma missão de vida que antecedeu a chegada do Samuel, né? E aí tem alguns recortes da sua fala que eu quero trazer, que são importantes. O primeiro é o seguinte, quando da gravidez, né, ainda antes do diagnóstico, houve rompimento da separação, do relacionamento. Sim. E essa gravidez, e esse parto, né, mesmo com a notícia das dificuldades que o Samuel possuía, não houve uma mudança no comportamento do genitor. E essa é uma realidade, Nazaré, que infelizmente a gente ainda tem na nossa sociedade. A maioria das pessoas que possuem deficiência ou que têm filhos com deficiência ficam sozinhas. Sim. E aí elas têm que lidar com as suas dificuldades, os seus lutos e ainda cuidar do outro sem nenhuma rede de apoio. Então, gente, fica aqui meu chamado. Pais, o que estão acontecendo com vocês? Que paternidade é essa que só aceita um filho se ele cumprir determinado padrão de comportamento, de saúde, de condição na sociedade? Na minha cabeça, e aí eu sou uma mulher literal, autista, eu não consigo entender como uma pessoa tem coragem. Eu falo assim, sabe? Uma pessoa tem coragem de esquecer um filho, de deitar a cabeça no travesseiro todo dia, sabendo que tem um filho com deficiência, vulnerável. A mãe do filho, independente do relacionamento amoroso entre o casal, está ali na luta diária por aquela criança e você consegue deitar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz? Que paz é essa? Então, volta naquilo que você falou ao final. Está faltando humanidade, está faltando um mínimo de senso de coletivo, está faltando uma base do cuidado, né? Que é essa base de ver o outro de uma forma empática. Então, tem até a ver com a camiseta aqui. Gente, empatia. Cara, isso é um absurdo incrível e é a nossa realidade. É a minha realidade aqui também, né? Eu também me separei. Nessa última gestação, tenho hoje, para quem não sabe, uma bebê de 4 meses, mas eu também me separei durante o período gestacional, no meu caso, por ser uma mulher com deficiência, e a gravidez, por ser de alto risco, me gerou uma série de questões de saúde, que o relacionamento não se sustentou com aquelas questões de saúde. Então, voltando naquele ponto que eu estava falando, se você for uma pessoa normal, e eu coloco muitas aspas, porque eu não acredito na normalidade, mas nesse padrão que a sociedade diz que você é uma pessoa normal, você tem acesso a algumas coisas. Quando a deficiência bate a sua porta, e ela bate. Ela vai bater por um filho que chega por alguma deficiência adquirida, por um diagnóstico tardio. E aí, quando chega, é como se essa pessoa fosse imediatamente invalidada. Então, se rompe com a vida que se tinha anteriormente e começa uma nova vida em que vem obstáculos de todos os lados, que é como você me falou. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer em relação à sua história. O segundo são as dificuldades enfrentadas. Né? Como você falou, no seu caso, que as dificuldades foram extremas. Mesmo com rede de apoio,
A rede de apoio não invalida o fato de que a situação por si só, ela é difícil. E aí, mais grave do que isso, a maioria das pessoas sequer tem rede de apoio. Sim. Se é difícil para quem tem, pior, muito mais difícil é para quem não tem. Porque é desolador. Então você, Nazaré, ainda por ser uma mulher extremamente inteligente, que já vem do voluntariado, que já sabia o caminho das pedras, pôde ir lá lutar, correr atrás para o seu filho, conseguir dar a ele o melhor possível dentro do que você conseguiu. E aqueles que não têm força para isso? Imagina o que é uma mãe, né, que sai... recebe um diagnóstico de deficiência do filho, e aí o marido vai embora, e aí não tem saúde, aí não consegue mais ir ao emprego, e aí a sua vida se desmorona, e aí você começa a ter uma vida que, de fato, não existe mais, não é nem uma vida que não existe mais, você começa a viver uma vida que do nada cai no seu colo com uma grande bomba de problemas a se resolver, e você está, na maioria das vezes, sozinha. Então, é uma luta muito grande, né, que as mães atípicas enfrentam. Eu também sou uma mãe atípica, né, e nem me comparo com muitas das histórias que eu já ouvi. Nem estou aqui para trazer a minha história nesse momento, porque não cabe. Quem sabe em algum momento a gente fala, mas vamos focar no que Nazaré trouxe para nós. E o que mais que acontece dentro dessa realidade? E que você nem tocou nesse ponto, mas eu, por te conhecer, por termos uma relação de amizade, eu já sei. Não conseguiu mais se inserir no mercado de trabalho. Sim. Antes do Samuel, Nazaré tinha um emprego, tinha uma vida, né? A partir do momento que veio o Samuel com deficiência, a vulnerabilidade econômica veio junto. Não pôde mais trabalhar por todos esses motivos que foram ditos, tá? A partir daí, precisou contar mais com a ajuda da rede de apoio, começou a observar que a realidade dela era a mesma realidade das outras mães ao redor. E aí começou-se a formação dessa rede de apoio entre mães. Porque na nossa sociedade, o que de fato sustenta a vida das mães de crianças com deficiência, as mães de crianças adoecidas, mães de crianças neurodivergentes, é a comunidade ao redor, notadamente, não falo que só de mães, mas na grande maioria, esmagadora das vezes, das mães ali. Então, é aquela rede do apoio da subsistência do dia a dia. Poxa, me faltou um arroz. Sim. Eu preciso de um transporte, hoje não tenho nada aqui. Tem alguém aqui da nossa rede que tem, é nesse nível que é a rede, tá? E não deveria ser assim. Não deveria ser assim, agora entrando um pouco mais na lei, porque nós temos no nosso país, primeiro, a Constituição Federal, sim, que garante direito à saúde, educação, assistência social, sim, lazer, cultura e uma série de direitos a todos os cidadãos brasileiros. E ter ou não deficiência, ter ou não uma condição de saúde, não te invalida enquanto cidadão brasileiro. Então, sim, é direito de todos que aqui estão. Esse é o primeiro ponto. Mas mais do que isso, a gente tem uma lei brasileira de inclusão que ela tem status de Constituição, ou seja, o que ali está descrito tem o mesmo peso normativo da Constituição Federal. Sim. E mesmo assim a gente não vê nada. E aí eu vou te falar em relação a 3 pontos específicos, depois já vou te devolver para a gente conversar um pouco sobre isso, que é o seguinte: o primeiro ponto, direito à saúde, né? Que é o direito aos tratamentos, terapias e tudo que for necessário para que aquele indivíduo tenha o desenvolvimento pleno, notadamente se esse indivíduo é uma criança. Porque a criança, ela de fato... ele está observando. Porque a criança, de fato, ela precisa de todo o suporte de saúde para que ela possa crescer e se desenvolver. É obrigação do Estado fornecer isso. Infelizmente, o Estado não fornece. E o que acontece quando o Estado não fornece? Quando o Estado não fornece, essa criança, ela não tem o seu pleno potencial de desenvolvimento manifestado. É uma criança que ou não vai viver, sim, o que poderia viver, ou se viver, vai adquirir doenças ou deficiências adicionais, comorbidades que a gente chama, que não precisariam existir. Vai ter sua expectativa de vida reduzida, vai ter, às vezes, a qualidade de vida reduzida por conta dessa ausência de tratamento. Muitas vezes, a gente tem uma realidade aqui recente, no Distrito Federal, você sabe disso, Nazaré? 8 anos numa fila para ter um diagnóstico, uma avaliação neuropsicológica. O que é isso? Qual o tamanho das filas que estão ali nos sistemas de terapias, no sistema de consultas com os médicos? Eu acho que está passando da hora, como Nazaré falou, como temos hoje uma sociedade adoecida, está passando da hora de focarmos na saúde,
Não só na saúde física, mas na saúde mental e psicológica da comunidade como um todo. Porque a minha percepção é que nós vivemos hoje num período de adoecimento mental, psicológico, que as pessoas estão se despersonalizando e desumanizando. Então, acho que é aí um SOS para a saúde da sociedade como um todo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o direito à educação. A gente sempre fala de educação inclusive, eu não vou polemizar a respeito. Incluir não é colocar no meio, incluir é integrar, colocando toda a adaptação necessária para que aquela pessoa evolua dentro do seu contexto, dentro de um plano de ensino individualizado, fornecendo as tecnologias assistivas necessárias, fornecendo monitor para acompanhar aquela criança, para que nas necessidades individuais dela ela possa ser contemplada enquanto o restante da turma segue aí na aula e ela tem alguma intercorrência para a professora não precisar parar, mas não é a realidade que a gente tem. E aí, como Nazaré falou, muitas vezes as mães perdem os empregos ou são mandados embora, ou recebem reclamação, mesmo quando casadas, porque quem vai para a escola é a mãe, na maioria das vezes, na maioria, não em todas, gente. Então, assim, muitas vezes, quando a criança tem qualquer questão na escola, imediatamente o que é adotado é, vou ligar para aquela mãe para que ela vir buscar. Isso pode ser a qualquer momento. Ou seja, olha o peso disso na vida da mãe, né? Esse é um outro ponto. Terceiro ponto que você falou é o direito à assistência social. O BPC, na nossa realidade do Brasil, muitas vezes é a única fonte de renda da grande maioria dessas mulheres. Por quê? Porque, como a gente já falou, os maridos vão embora, não tem como trabalhar, eu vou morrer de fome em casa? Não, eu preciso de um benefício que o Estado me contemple. E a gente ouve muito na sociedade, você quer um diagnóstico, você quer para pegar um BPC, como se fosse uma grande fortuna. Gente, é um salário mínimo para tratar de, muitas vezes, 2 ou 3 pessoas, ou 4 que sejam, que estão ali tendo que manter todas as despesas de casa, aluguel porque não tem imóvel, sem conseguir trabalhar, tendo que administrar uma realidade ali. E mais do que isso, muitas vezes os peritos, e esse é um assunto que eu quero que você fale disso depois, Nazaré. Sim. Os peritos do BPC, eles vão na casa das mães e se a pessoa não for miserável, eles não querem fornecer o benefício. Então, o que é isso, gente? Que absurdo é esse? Esse é um ponto para a gente falar também. E, por fim, aqui, mas não menos importante, né, minha primeira intervenção com Nazaré, é a questão de olhar para as necessidades de saúde da pessoa que cuida. Porque a partir do momento em que chega uma criança com deficiência, chega uma criança com alguma síndrome ou neurodivergência, parece que a mãe está ali só para cuidar. Parece que a mãe deixou de ser mulher, deixou de ser pessoa, deixou de ter sua saúde, deixou de ter suas questões pessoais, seus sonhos, e passa a ser aquela função de mãe e cuidadora o tempo inteiro. Isso é extenuante, isso é estressante, isso gera uma sobrecarga incrível física, como você falou, de coluna, muitas vezes, sobrecarga física, de ter que carregar a criança para lá e para cá, de ter que lidar com tudo, todo esse, muitas vezes, peso físico mesmo de carregar, noites no hospital sentado em cadeira, né? Correndo para lá e para cá de ônibus, muitas vezes em pé, porque o povo não quer levantar. Gente, o que é isso? Sabe? Nem vou falar disso de novo, que isso me estressa, mas assim, voltando ao que a gente estava falando. Então, assim, todo esse desgaste, saúde emocional. É o tempo inteiro, você não consegue nem adoecer, porque você tem que ficar ali bem pro seu filho, não pode te ver mal, porque senão ele fica mal, aí você não pode chorar, porque seu filho te vê chorando e se desestabiliza. A gente, muitas vezes, perde o direito de chorar. A saúde mental da mãe é como se fosse negligenciada. Essa mãe tem que ser um super-herói. Aí chega alguém e fala assim, parabéns, guerreira, você é guerreira. Cara, ninguém quer ser guerreiro. As pessoas só querem viver em paz. Ninguém quer estar lutando uma guerra. A gente não quer, a gente precisa. Hoje, na realidade do nosso país, a gente precisa lutar uma guerra porque a gente tem uma negativa de direitos sistêmica. Mas a gente não quer lutar a guerra, a gente quer ficar em casa tranquilíssima com os nossos filhos, vivendo em paz, garantindo que nossos filhos tenham condição de viver e se desenvolver da melhor forma, que nós tenhamos condição de, dentro das nossas condições, sermos inseridas no mercado de trabalho, termos oportunidade de crescimento, ascensão, ter uma melhoria na qualidade de vida. Nenhuma das mães atípicas quer viver do BPC. O ideal é que nenhuma nem queria viver disso. A gente queria que todas as mães tivessem condição boa, um carro bom, casa boa para poder dar o melhor para os seus filhos. Infelizmente, essa ainda não é a nossa realidade. E último ponto, que vou passar para a Nazaré falar um pouquinho também, é sobre uma mazela da nossa sociedade, que é um dos principais temas que eu falo a todo momento, no Instagram, nas palestras que eu faço, que é o capacitismo estrutural. O capacitismo estrutural é a visão
pejorativa que a sociedade tem da pessoa com deficiência, da pessoa que tem alguma síndrome, que tem alguma limitação de saúde ou neurodivergência. A sociedade acredita que a pessoa com deficiência é uma pessoa inferior, é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que não consegue se inserir adequadamente na sociedade. Sendo que, na verdade, pelo conceito da OMS, eu vou sempre falar sobre isso, pelo conceito da OMS, a deficiência está na barreira de interação com a sociedade, não está na pessoa. Então, quando a gente fala pessoa deficiente, a deficiência nem está nela, é a sociedade que está deficiente. Pelo que a gente percebe, sim, a sociedade está cada vez mais deficiente, o que gera um aumento nas barreiras de interação das pessoas com a sociedade. E por isso, espero eu, Nazaré, que com essa mudança do conceito de deficiência, do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial, que contempla as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, a gente tenha aí uma visão melhor da deficiência. E lembremos, a deficiência, a qualquer momento, pode chegar na vida de qualquer um de nós. Mas sem mais delongas, Nazaré, agora Samuel até quer participar. Vamos continuar aí, que são reflexões, assim, complexas, né? São assuntos difíceis, enfim. Eu acho que Samuel quer fazer uma participação agora. Quer falar final, algo, Samuel? Né? Quer? O que você quer falar? Preconceitos. Chega de preconceitos, é feio. Chega de preconceito? Sim. Então fala pro pessoal. Pessoal, chega de preconceito. Olha aqui, fala para eles. Pessoal, chega de preconceito. Fala. Fala aqui. Preconceitos. Por favor, né? Por favor. Por favor, é isso mesmo. Então, de tudo que a gente falou, né, um ponto que eu queria até mencionar aqui é a questão de quando tem aqueles censos do IBGE, que eles vão na nossa casa ali, o pesquisador vai lá na porta, bate na porta da casa da gente e pergunta quantas vezes a gente usou o serviço do SUS, né? Para consultas, quantas vezes a gente frequentou o médico durante o ano, e você olha e fala, não tive tempo de ir, porque não tem com quem deixar meu filho. Ah, parabéns, porque você está bem, entendeu? Então, a gente é muito questionador quando a gente tem uma lei de cuidar de quem cuida, onde essa mãe ela não consegue nem ali no saúde da família, né? Hoje tem algumas UBSs que faz acompanhamento de uma mãe. Esse ano eu tive o privilégio de ser vacinada da gripe em casa, porque o ano passado eu não consegui, porque a gente tinha um quadro de gripe frequente e eu não iria levar meu filho para uma UBS, para um hospital, para que eu já estava adoecida, para ele também pegar uma virose, uma gripe. A gente às vezes se resguarda para cuidar dos filhos da gente. Então, eu acho que o cuidar de quem cuida deveriam criar assim, meios que a saúde chegasse até essas famílias, essas mães de pessoas com deficiência que não têm acesso à saúde particular, sim, que realmente dependem do SUS. Hoje a gente tem um quadro muito grande de câncer de mama, de câncer de útero, porque essa mãe ela não consegue fazer uma prevenção. Então, eu acho que é muito importante a lei cuidar de quem cuida, mas é importante que ela realmente chegue, como todas as leis, na casa dessas mães, principalmente dessas mães que não tem como levar o filho, não tem como fazer um exame porque não tem com quem deixar a criança. Então, acho que deveriam criar formas de que essas mães elas possam ser assistidas e terem a saúde delas guardadas, né, pelo Estado, guardada que eu falo assim, assistida, mesmo, né? Cuidada, ter esse carinho, esse olhar para essas mulheres, né, porque às vezes elas adquirem uma patologia que pode ser tratada ali no início, mas por falta de tempo e cuidado com a criança, né? De tempo e cuidado com a criança, ela não tem como chegar até uma UBS, não tem como chegar a uma UPA, não tem como chegar. E quando vai é porque já está num estágio, a saúde já está num estágio, assim, fragilizado. E não tem mesmo como ficar em casa. Então, eu penso que depois da pandemia, tem um ditado que as pessoas falam que a pandemia veio para humanizar as pessoas, mas depois da pandemia as pessoas ficaram totalmente adoecidas e elas esqueceram de olhar para o próximo, né? Então, o que a gente pede hoje é o mínimo.
Não, desumanizou, gente. A pandemia mínimo. foi embora e levou a humanidade junto, E a infelizmente. questão das perícias do BPC, né? Hoje, muitas famílias estão sendo desligadas do BPC e precisando do BPC por conta de uma nova perícia que está sendo solicitada sem um aviso. Sem um aviso. Às vezes, muitas famílias elas não têm o acesso ao aplicativo porque não tem um celular que suporta aquele aplicativo. Então, é muito complicado quando se cria barreiras para uma família que realmente precisa daquele benefício ali. Então, é um olhar que o Estado não tem cuidadoso com essas famílias e que eles dependem dessas famílias para uma futura, como que eu posso dizer, Larissa? Uma futura conjuntura ali dentro da política, né? Sim. As famílias, elas precisam participar na época da política. Então, tudo isso, essa poda de direitos, deixa a desejar dentro dessa sociedade, dessas pessoas que realmente precisam desses acessos. Então, acredito que uma chamada de atenção ali para que tenha uma nova fórmula de estar assistindo essas famílias. Então, é muito complicado quando você fala de direitos, quando você fala da Constituição, quando eu falo você é o Estado, né? Sim. Tem uma Constituição ali a ser seguida e a gente tem o tempo todo tramitação de projeto de lei para pessoas com deficiência, sendo que a gente já tem essas leis e elas não são asseguradas de direito, né? Sim. Então, é sobre olhar o próximo, é sobre assistir o próximo, é sobre dar saúde, dar educação e dar os meios que realmente se precisa, que não é favor, é direito, né? Como a gente já falou aqui no início. Sim. Não é favor, é direito, é o principal tema, inclusive para a sociedade. Não é favor, é direito. E na maioria das vezes, direito negado. Sim. Direito que a gente tem que judicializar. Os direitos não deveriam ser judicializados para ser cumpridos. Eles deveriam ser cumpridos pela sociedade, porque são as regras que regem e formam a sociedade. Então, esse é um ponto, né, a se colocar. Com relação àquilo que você falou, Nazaré, sobre a questão da saúde, a gente vem de um sistema único de saúde passivo, ou seja, é um sistema que você acessa o sistema. Agora, o que acontece com as pessoas que não conseguem acessar o sistema, muitas vezes porque estão com deficiência, ou estão cuidando de pessoas com deficiência, ou por qualquer motivo que seja, não estão impedidas da locomoção naquele momento. Por quê? E aí a gente está falando de uma solução simples, quando a gente fala num contexto de cuidar de quem cuida. Sim. Por que não pode ter uma rede de carros e equipes volantes que passem nas residências, que façam acompanhamento de saúde da família nas residências? Sim. Por que as mães não têm uma agenda de calendário que alguém, o Estado, alguém... Não é tão caro isso, gente. Sim. Olha, fulano, você já faz muito tempo que você não faz sua prevenção. Vamos marcar, já é questão de SOS. Sabe por quê? É questão até de... Se for falar de custo para o governo, porque o governo muitas vezes pensa no custo, é mais barato tratar preventivamente do que tratar um câncer. Sim. Tem mais um detalhe. Se a mãe falta porque está adoecida e vem a faltar fisicamente falando, o que o Estado, e aí fica o grande ponto de interrogação, o que o Estado vai fazer para dar suporte para as crianças que ficam sem mãe, porque muitas vezes ela só tem a mãe. Sim. Como essas crianças vão viver? O que vai acontecer com essa criança? E é uma coisa que a gente fala sempre no movimento das mães, que as mães dizem que não tem sequer o direito de morrer. Muitos falam, eu tenho até medo de morrer, porque se eu morrer, o que acontece com meu filho? Então, assim, como é que vai ficar meu filho nessa sociedade? Se comigo meu filho sofre, quiçá, desculpa a brincadeira, semigo. Sim. Aí é que sofre mesmo. Então, assim, é uma dor muito grande, e essas mães muitas vezes, igual você falou, Nazaré, não tem como ir lá, não tem quem cuida. Beleza, não tem equipe volante, não é possível que existam, dentro das unidades básicas de saúde, um local para as crianças ficarem enquanto as mães se consultam? Sim. É mais simples ainda, uma sala, coloca uma profissional, um estagiário, o que quer que seja, um educador voluntário, alguém numa sala para ficar com essa criança só enquanto a mãe entra lá na consulta, ou enquanto a mãe faz o exame, a mãe fica esperando com o filho, não é a todo momento, para dar esse suporte. Então, são várias soluções que, se a gente quiser, a gente, enquanto sociedade, pode sim pensar em estratégias para facilitar. E quando a gente pensa, né, não são estratégias mirabolantes, não, são coisas que são
facilmente execuíveis de baixo custo. E aí outro ponto importante, que até a gente vai falar depois dos movimentos sociais, mas não tem forma, na minha opinião, acho que Nazaré concorda comigo, não tem forma mais efetiva de se garantir o direito das pessoas fornecer a assistência necessária do que através dos movimentos sociais. Porque os movimentos sociais, eles são setorizados, então quando eles se organizam, essas organizações sociais que se formam, elas conseguem, de fato, trazer o que aquela realidade local precisa. E aí depois eu vou pedir para você falar do seu projeto Cromossom, mas não vou dar spoiler. Por fim, né, e ainda falando no que não por fim, mas por fim desta fala, né, em relação ao que a Nazaré falou, a questão do BPC. Gente, ok, eu entendo que existem fraudes no INSS, eu entendo que de fato acontece isso. Agora, a gente tem alguns princípios no nosso direito que eles são fundamentais. O primeiro deles é a presunção de inocência. Eu não parto do pressuposto que todo mundo é culpado, corto o benefício de todo mundo e todo mundo se vire para vir, não. Não é assim que funcionam as coisas. Eu parto do pressuposto da presunção de inocência, porque até no direito penal a gente tem um princípio chamado indúbio pro réu. No caso de dúvida, benefício do réu. Se no penal, que a gente está vendo o cometimento de crimes, esse é o princípio, por que no direito assistencial, no direito previdenciário, no pagamento de benefícios sociais, o pressuposto é que se tem uma irregularidade, muitas vezes só de comparecer presencialmente por toda essa realidade que a gente falou, por que eu vou cortar e forçar essa mãe a vir? Cadê o ativo? Por que eu não posso ir naquela casa? Olha, eu sei que esse benefício... E aí é uma questão simples, gente. Benefício concedido, BPC, de criança com deficiência, né? Então, por que eu não posso ir nessa casa e ver o que está acontecendo? Olha, nós lá do INSS, a gente viu aqui que está faltando tal e tal coisa, a gente pode fazer uma nova perícia? Por que o INSS não vai? Por que corta? E corta, sabe-se lá o que a pessoa tá passando? E aí, é um assunto doloroso, mas que a gente precisa falar, é o seguinte... O índice de suicídios na comunidade, pessoas com deficiência, é altíssimo. O que sai na mídia não é 1/10 do que acontece, a gente sabe do que acontece. Geralmente, quando sai na mídia, é alguém de classe média alta, porque é chocante saber disso. Sim. A gente sabe que nas regiões mais periféricas, mais vulneráveis, de fato, isso é uma realidade constante, porque chega uma hora em que as mães simplesmente não suportam mais. E detalhe, elas não vê como isso é da maternidade, como é uma questão que fica claro que tem a ver com a dificuldade do maternar, né? A mãe vai junto com o filho. Ela tira a vida dela e do filho. Então, gente, é uma realidade muito complicada, né? Para mudar realidades como essa, tão grande, com grandes problemas como esse, não tem como a gente ficar dentro de casa sentado, cruzando as mãozinhas e falando porque o governo deveria fazer isso, porque o governo deveria fazer aquilo. O governo somos nós. Existem pessoas que ocupam funções no governo que foram eleitas por nós, então, primeiro ponto, muito cuidado com quem elege, olha se essa pessoa de fato é uma pessoa da pauta que você precisa, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ficar cobrando de casa não muda a realidade. O que muda a realidade, mesmo sendo uma mãe de criança com deficiência, não vou usar o atípico em sua homenagem, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, é você arregaçar suas mangas da forma que puder e ir pro ativismo, como eu faço, como Nazaré faz. Nós saímos de nossa casa hoje, deixei minha filha, Nazaré trouxe o filho, e a gente faz esse movimento voluntário para trazer conhecimento, inclusão e, mais do que isso, chamamento para que a comunidade de pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiências e com doenças, fale, ocupe o seu local, fale e brigue pelos seus direitos, porque ficar em casa não vai mudar a realidade, né, não, Nazaré? Isso mesmo, Larissa. E eu queria falar um pouco sobre a questão do capacitismo, que hoje é tão falado, gente. Então, eu queria dizer que o capacitismo não é uma palavra da moda. O capacitismo é simplesmente o preconceito e a discriminação disfarçada de um nome mais sofisticado, né? Como a gente fala. Então, a gente sempre está lutando contra o capacitismo, né? Contra falas desnecessárias, perguntas desnecessárias. Você não precisa o tempo todo estar perguntando para uma mãe o que ele tem. Mas ele não parece. A gente não tira as características da síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é características. Então, muitas vezes eu já fui questionada. Por que ele está sentado? Dá o assento para a senhora, porque ela é idosa. Ele tem uma comorbidade e muitas vezes a gente tem que justificar. Não, ele tem deficiência, mas qual a deficiência que ele tem? Eu já cheguei a ouvir qual deficiência que ele tem porque ele é preto.
Ah, eu ia te perguntar sobre isso. Então, Como se não tivesse pessoa com síndrome de Down que fosse, né? Preta. Gente, hoje, as pessoas com deficiência negras, elas são invisibilizadas dentro da sociedade. Então, eles sofrem duplo preconceito por conta da sua cor, por conta da sua condição genética. Então, é muito complicado quando uma criança ela escuta isso, porque o Samuel ele tem síndrome de Down, mas ele tem os sentidos, ele entende, ele sabe que está falando e isso afeta eles. Isso afeta com outras patologias, como depressão, como crises de ansiedade, como crises de síndrome de pânico. Sim. O Samuel ele já teve princípio de síndrome de pânico por conta de formas de que ele foi tratado, entendeu? Então, tudo isso é mais uma dificuldade, mais um desafio para uma mãe de uma criança com deficiência. Então, hoje, o que eu quero dizer referente ao capacitismo é que as pessoas tenham cuidado com o próximo, cuidado como ele vai conduzir uma fala com uma criança que tem deficiência, como ele vai olhar para uma criança. Muitas vezes, uma criança Samuel tem 11 anos. Aí já teve 9, já teve 10. E nessa fase, a criança, ela é criança. Ela, por mais que ela tenha uma deficiência, ela tem o desenvolvimento dela como criança. Então, ela vai correr, ela vai pular, ela vai gritar. E isso não quer dizer que a criança está nervosa. Às vezes a criança está cantando do jeitinho dela lá no ônibus, a pessoa cutuca você e pergunta, ele está nervoso? Ele é agressivo? Não, gente, isso são como é que eu posso dizer? São condições do desenvolvimento. Não, são mesmo, formas que as pessoas têm deturpada de uma condição da criança. Às vezes, ele é assexualizado, as pessoas costumam dizer que as crianças ou os adolescentes, os jovens com síndrome de Down, eles têm a sexualidade aflorada. Gente, isso são mitos que a própria sociedade impõe. Se uma criança ela não é educada, um adolescente ele não é educado, a mãe não ensina o que precisa ser ensinado. É igual se a minha mãe ela não me desse educação, não me falasse, filha, não pode isso porque acontece isso. Se você não orientar o seu filho, mesmo com deficiência, é claro que ele tendo deficiência ou não, você educando ele sexualmente, falando, filho, isso não pode, isso pode, esse comportamento não está adequado. A criança vai ter aqueles comportamentos, porque tem o tempo das descobertas, né? Tem toda a fase. A pessoa com deficiência, ela tem todas as fases da vida que uma criança ou uma pessoa sem deficiência tem. Então, existem perguntas que você não precisa fazer para uma mãe de pessoa com deficiência, porque é forma capacitista de você estar ali levando para aquela família algo que ela não precisa falar para você. Você não precisa perguntar o que ele tem, como foi, se você usou droga na gestação, se você bebeu na gestação. Tudo isso a gente se Deus te castigou, né? Se Deus te castigou também. Se Deus te castigou porque a criança nasceu com deficiência, nasceu com uma condição genética. Então, existem perguntas que você não gosta de ouvir e então não faça uma mãe de pessoa com deficiência, porque capacitismo, discriminação e preconceito é crime, tem penalização para isso. Então, a gente precisa ter um cuidado com o próximo naquilo que você vai perguntar, naquilo que você vai falar, porque às vezes não vai mudar na sua vida o porquê que a criança nasceu com uma deficiência. Não é castigo, o que é que você fez, não é. A criança, ela é bênção com ou sem deficiência. A gente só vai ter um cuidado maior com aquela criança que tem deficiência por conta da sua saúde, por conta das suas comorbidades. Então, capacitismo, gente, é crime e a gente precisa combater isso com políticas educacionais, seja na escola, na inclusão, como a gente fala, que a inclusão é um direito. A inclusão não é só você dizer que uma escola é inclusiva porque você atende um certo número de crianças ou pessoas com deficiência. A inclusão, a escola ela é inclusiva quando a criança, a pessoa com uma condição
genética, com uma deficiência, ela é participativa de todas as atividades, porque não adianta você receber uma criança com deficiência na escola e ela ficar sentada numa mesinha brincando de Lego, pintando, e sem desenvolver a alfabetização. Então, gente, direito é direito e crime é crime. Então, vamos ter cuidado, seja na escola. Muitas vezes acontece tantas coisas, Larissa, nas escolas, pelo simples fato dos direitos não serem executados, porque a criança com deficiência ela tem o direito ao monitor, só que as escolas elas pegam os educadores sociais, porque é uma mão de obra mais barata, Sim. porque é uma pessoa que não está preparada para atender, para dar o atendimento devido àquela criança com deficiência, né? Porque não tem, são pessoas da comunidade que não têm uma formação para ter um trato adequado com aquela criança. Então, a criança perde e a escola perde, porque vem as denúncias das famílias, Sim. vem a exigência dos direitos. E se você fizer o que está na lei, acaba com esses desgastes entre a família e a escola. Porque a família e a escola, seja a pessoa, criança com deficiência ou não, ela precisa ser parceira. Se a escola tiver dando toda a assistência adequada, que não é ser babá, não é ser cuidador da criança, não. É você fazer a adequação curricular, é você fazer as tarefas, adequar as tarefas que as crianças precisam fazer para ter um desenvolvimento de qualidade. Se uma família tem isso, ela está super feliz e a escola também fica feliz, porque cessam as reclamações, cessam como é que eu posso dizer? Cessa tudo aquilo que é dificultoso para aquela família. A família fica feliz e a escola caminha parceiro com a família e a família é parceiro da escola. Porque não adianta só a família ser parceira com medo do seu filho sofrer retaliações, não. Porque se a família tem o medo, ela vai se colocar, ela vai se colocar, ela vai estar ali sempre à disposição, mas a escola não fazendo o seu papel, a mãe vai percebendo. E se a escola estiver junto com a família, vira uma leveza tão grande que aquela criança tem um desenvolvimento, tem uma qualidade melhor de vida, Sim. porque ela está sendo acolhida naquele espaço. É o mínimo. É o mínimo. E hoje adoecem os professores, adoecem as famílias por conta que isso é tão simples, gente, tão simples. E às vezes a gente torna isso tão desafiador, tão problemático, né? Como eu posso dizer, algo que seja tão simples ali, que muitas vezes as famílias vão nos buscar para que aquela criança seja assistida de uma certa forma, e a gente vai com a parceria de defensoria, de regional. É tão desgastante isso, que as crianças poderiam estar tendo um desenvolvimento de qualidade pelos seus direitos ali, a educação estarem sendo executado de uma forma prazerosa. Nazaré, essa questão da educação é exatamente isso, e novamente a gente bate na questão do simples. Muitas vezes é muito mais fácil e simples Sim. do que a gente imagina. Sim. Pequenas soluções trazem grandes resultados. Sim. Então, que a gente sempre pense sobre isso. A maioria das coisas não precisam ser judicializadas via escritório de advocacia, não precisam ser conquistadas pelo grito, pela briga ou pelo desgaste. São pequenas soluções que, pensadas ali com sabedoria, podem mudar a vida das pessoas. Sim. Mais do que isso, complementando o que foi dito sobre a questão do capacitismo, é incrível como a sociedade acha que o corpo da pessoa com deficiência é propriedade pública. Se você é uma pessoa com deficiência, as pessoas na sociedade, gente, vocês da sociedade, é verdade isso, vocês sabem disso. As pessoas da sociedade acham que têm o direito de ser fiscal da deficiência alheia. O termo é fiscal da deficiência alheia. Por quê? Porque no momento em que a gente está portando um cordão ali de identificação de pessoa com deficiência, ou a gente tem uma deficiência visível, como uma deficiência sindrômica, né, como no caso da síndrome de Down, a pessoa acha que ela tem o direito de chegar ali e perguntar: o que aconteceu com ele para ele ficar assim? O que você fez? Ou mais, em outros casos das deficiências invisíveis, né? O que você tem? Eu tenho tal... Não, você não parece que tem isso, não. Você está mentindo
para querer ganhar direitos. Então, a gente tem esses dois caminhos aí do capacitismo na sociedade. E aí eu faço um chamamento para a sociedade, gente, por favor, pare. Deixem as pessoas com deficiência ser quem são. Vocês sabem qual é a chance de uma pessoa estar fraudando um local na fila? Acontece? Acontece, como acontece em fraude em todos os lugares. Mas a chance de uma pessoa com deficiência ou uma pessoa sem deficiência estar fraudando um direito, como solicitar um assento que não tem direito, pegar um local da fila, né, que não tem direito, a chance é mínima de que isso aconteça. O mais provável é que a pessoa com deficiência deixe de usar os seus direitos porque sabe que vai sofrer o olhar enviesado da sociedade. Não, deixa eu ficar aqui na minha fila mesmo, ou ficar em pé mesmo, porque se eu falar com essa pessoa que eu tenho direito a sentar aqui, essa pessoa vai me olhar de cara feia, vai ficar querendo questionar, como se fosse o fiscal. Por que você vai sentar aqui? O que você tem? O que aconteceu com isso? Bem feito. Quem mandou fazer isso ou aquilo para ter deficiência? A culpa é sua. Então, assim, gente, por favor, pare. Como Nazaré falou, capacitismo é crime. Nós, enquanto movimento social, eu, enquanto advogada, né, presidente de comissão na OAB, nós estamos trabalhando forte para que, além de ser crime, a penalidade seja maior. O nosso objetivo, enquanto movimento, é que hoje a penalidade que está contida no Estatuto, na Lei Brasileira de Inclusão, seja preterida, porque ela é muito pequena e por isso ela não é inibitória, sim, porque a penalidade, o objetivo dela é inibir um comportamento social. Então, se eu tenho na legislação um determinado crime com uma determinada pena, mas esse crime continua a acontecer na sociedade, isso significa que essa pena está pequena, nós temos que mexer nessa pena. Então, o que a gente busca enquanto movimento dentro dos direitos, sim, é que o capacitismo seja igualado ao crime de racismo, inafiançável, imprescritível e com a penalidade muito maior do que a gente tem hoje, porque é crime mesmo. Discriminar qualquer pessoa em razão de suas condições, sejam elas quais forem, religião, idade, sexo, o que quer que seja, orientação sexual, é crime, gente. Não é preciso colocar isso em legislação. A gente não precisa continuar a fazer um monte de projeto de lei para detalhar explicitamente. Fazer A, B e C é crime. A gente tem uma Constituição que é muito boa, a gente tem o Código, a Lei Brasileira de Inclusão, que é incrível, e mesmo assim, a gente tem uma negativa de direitos o tempo inteiro e uma corrida ao legislativo para ficar criando mais leis que continuam a não ser cumpridas. Isso é uma bola de neve que deve parar. Vamos fazer um movimento contrário, vamos por simples, vamos tentar construir soluções como essa, sim, que a gente constrói. E falando em soluções, agora nós vamos falar para uma parte mais leve aqui, vamos falar de bons exemplos, né, Nazaré? Sim. E aí eu quero que você conte para nós sobre o que você anda fazendo aí no ativismo, sobre o seu grande projeto, seu filhinho que é o Cromossomo do Amor. Então fale conosco sobre. Ai, gente, então, mesmo diante de todos esses desafios que nós falamos aqui, a gente ainda encontra forças, né, através da nossa experiência, da busca de outras mães, né, a gente continua na luta, levando através dos projetos sociais. Hoje eu tenho, desde o finalzinho de 2018, o Cromossomo do Amor, né? Que ele é um projeto que funciona na comunidade de Ceilândia. A gente não tem uma sede própria, mas a gente utiliza o espaço do Rotary Club, que eles nos cedem sempre que a gente vai fazer algum evento. E o Cromossomo, ele nasceu na busca das famílias por conta das dificuldades. Era dificuldade na escola, era reclamação de uma mãe. E no momento eu pensei em criar um tipo de ouvidoria, mas eu não tinha cacique para isso, né? Então, eu fiz o projeto, fiz um grupo de mães e desse grupo nasceu o Cromossomo. Aí logo veio a pandemia, né? Eu tô que brigo com o microfone faz aqui. Parte. Logo veio a pandemia e aí muitas mães passaram dificuldades, porque às vezes seu companheiro era autônomo, né? Autônomo. E aí não tinha como sair para vender as coisas, não tinha cliente, aí precisava de uma alimentação, aí a gente buscava cestas básicas com parceiros, e assim a gente foi ajudando as famílias, mesmo de casa. E aí o Cromossomo ficou, esse grupo ficou, e continua as necessidades, as mães me procurando, mães de Brasília e mães de fora de Brasília pedindo orientações sobre BPC, sobre um direito, sobre uma consulta, sobre como eu consegui a cirurgia do Samuel, cardíaca. Aí, então, quando o Samuel nasceu,
eu não tinha conhecimento com as mães que hoje eu tenho do movimento, né? Das pessoas com deficiência. Então, eu lutei praticamente ali sozinha com os meus amigos. Vai lá para mim, fica aqui com ele que eu vou lá brigar, até conseguir a cirurgia dele, né? Então, o cromossomo, ele nasceu dessas dificuldades, da necessidade, principalmente das mães da periferia. Mas que hoje a gente faz um momento de lazer, a gente insere no esporte, a gente leva as mães para o teatro, né? Queria citar aqui o G7, que é super parceiro da gente, legal. É uma companhia de comédia que tem em Brasília, então muitas vezes eles cedem algumas... Quando eles vão fazer algum lançamento, eles nos convidam, né? Através do projeto Renascer, que é da doutora Neuza, que é uma psicóloga e escritora que nos ajuda também quando alguma mãe precisa de um atendimento ali mais específico. Que a gente vai chamar para conversar conosco. Precisa de um acalanto, assim, de um atendimento mesmo psicológico. A doutora Neuza Maria, ela sempre está nos apoiando, uma parceiraça. Então, são momentos como esse que o cromossomo faz. Às vezes as pessoas falam, mas quem é o cromossomo? Então, nós nos reunimos, às vezes, no quadradão, fazemos uma roda de conversa. Às vezes, a gente faz um evento maior, como o Dia da Pessoa com Deficiência, Dia do Orgulho Autista, Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, da Síndrome de Down, e assim a gente vai reunindo as famílias, né, para que elas tenham essa interação, para que elas se sintam apoiadas e acolhidas, e aí sim a gente vai seguindo. Também eu faço parte também da coordenação do Futsal Down, que é um futsal voltado para pessoas com síndrome de Down, que nasceu de famílias, do sonho das famílias em verem seus filhos inseridos no esporte. Porque o esporte, ele é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da criança, ali, seja motor, seja psíquico, seja da interação, sim, do vínculo de amizade, deles se sentirem pertencentes a um grupo, né? Isso é legal demais. E isso chegou até arrepio, porque hoje o futsal ontem fez 2 anos. E a gente tem visto o crescimento dos meninos ali dentro, né? Em termos de amizade, em termos de desenvoltura, de desenvolvimento mesmo do diálogo, de estarem se expressando. Então, é muito bom quando a gente faz parte de uma idealização como essa. E hoje também eu estou presidente de uma instituição que usa as dependências do CASEB, né? Uma escola que tem na Asa Sul. O nome se chama CER, Centro de Ensino e Reabilitação. É uma instituição que atende 60 crianças e adolescentes e adultos com deficiência em terapias como fono, TO, psicopedagoga, terapeuta ocupacional. Então, a gente vai se envolvendo. Aí, como a gente não consegue ter um trabalho fixo por não poder levar a criança, então, nos momentos que o Samuel não está na escola, ele está lá comigo e lá também ele faz os atendimentos dele de terapia que a gente não conseguiu na rede, né? Então, a gente tem todo esse trabalho dentro da sociedade para que a sociedade seja melhor para os nossos filhos, melhor para as pessoas com deficiência, melhor para as mães que precisam tanto desse apoio, tanto desse carinho. Então, a gente se coloca à disposição, né? Porque quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe amor, sim, também. Então, a gente não faz por se sentir engrandecida, mas a gente faz como uma missão. É como uma missão que Deus nos dá, né? Uma missão de amor, uma missão de solidariedade, uma missão de carinho. E isso faz com que a sociedade ela vá aprendendo a respeitar, vai aprendendo a ter empatia, vai aprendendo a segurar as mãos ali. Aos poucos, a gente vai conseguindo mostrar que a sociedade pode ser um lugar melhor para todos, mesmo diante de todos os desafios que a gente falou aqui, né? Então, a gente não se cansa porque a gente sabe que é um trabalho desafiador, mas é um trabalho que acolhe, que abraça e que leva amor para outras pessoas. E nisso a gente constrói uma rede de parceiros, né? Porque pessoas da sociedade vê o nosso exemplo e elas querem copiar
e querem nos abraçar. Quando eu falo copiar, é multiplicar Sim. o amor, multiplicar a doação, multiplicar a solidariedade e acreditar na construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais acolhedora para todos, né? Independente da sua condição. Olha, Nazaré, eu não tenho nem o que falar. Fica, né, essa fala. Samuel amou essa cortina. Ele adorou essa cortina aqui do podcast. Ele amou. E será que é a textura? Eu não sei. Inclusive, um assunto que nós vamos falar, né, no futuro é sobre essa interseccionalidade de diagnósticos, né? Sim. Diagnóstico de autismo e síndrome de Isso. Down, que muitas vezes ele é invisibilizado por Sim. conta da síndrome de Down. Ou seja, se a pessoa tem síndrome, ela só tem síndrome. Não, não é assim não. Vamos investigar, Sim. né? A gente vai até falar disso em algum outro momento. E agora, a gente finalizando, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui. Eu sei, né, sua correria para lá e para cá. Dizer que eu tenho certeza que todas as pessoas que vão ter acesso a esse podcast vão ver em você um grande exemplo. Eu tenho certeza que muitas mães que estão, às vezes, numa situação difícil agora, que vão ouvir essa nossa conversa ou alguma parte dela, vão pensar, se ela pôde, eu também posso, Sim. né? Então, eu acho que é muito gratificante. Eu sempre falei que eu gostaria de passar pelo mundo e deixar um legado. Sim. Então, eu falo assim, amiga, você está deixando um legado, e é um legado de exemplo, um legado de amor ao próximo, é o que eu sempre falo. Eu sempre falo, a freira ainda está aí, né? Eu tenho muito orgulho de ter uma amiga freira que hoje exerce o seu cuidado vocacional de uma outra forma, amparando as mães atípicas. Então, eu particularmente acredito que não existe acaso, Sim. existem propósitos e que, de fato, Sim, a sua verdade. história é essa hoje, porque você precisaria viver essa história, Sim. superar essa história, contar ela no futuro, e a gente está Sim. trabalhando pesado para isso, com um final feliz, para deixar um exemplo de amor, de cuidado, de abnegação, de compaixão e de luta também, Sim. para que a sociedade seja de uma forma diferente. Então, muito agradecida. Eu acho que Isso, amor. Samuel preparou uma surpresa, um presente para a gente finalizar o podcast, né? Não, Nazaré? Antes do Samuel finalizar, Larissa, eu também quero dizer que foi uma grande honra participar desse primeiro momento, né? E espero que as pessoas, que seja, né, proveitoso, que as pessoas possam aprender com algumas das nossas falas, que se tornem também pessoas companheiras, né, nessa luta, é o que a gente chama, né, as pessoas que a gente cita às vezes da nossa fala, que vivem o preconceito, tudo, que elas possam ser tocadas e que elas possam abraçar também a causa e ajudar na construção dessa sociedade melhor. Muito obrigado pelo convite. Você também é uma pessoa, para mim, um exemplo, é uma pessoa admirável, com toda a sua luta, com toda a sua trajetória. E dizer também que a gente está aqui juntas, de mãos dadas, para que a gente possa trabalhar nessa construção dessa sociedade melhor. Eu até procurei um poema de uma amiga minha, mas eu não encontrei aqui no momento. Mas o Samuel, ele vai fazer a participação dele, né? Você pode ir procurando aí enquanto Samuel faz a participação dele, eu vou tentar procurar aqui. Mas é um poema muito lindo chamado Mães Faróis, é de uma grande amiga, Charlene Serra, né? Conterrânea também. Então, Que sempre está nos ajudando. E muito obrigado por esse momento, pelo acolhimento também aqui, e dizer que a gente vai seguir sempre firme, sempre juntas nessa empreitada que Deus nos deu. E quando a Larissa fala que eu sou freira, eu sou ex-freira, ex-religiosa, né? Eu agradeço muito a Deus pela minha trajetória de vida, porque foi um ensinamento e eu acho que foi um exercício para poder dar continuidade aqui fora, porque a gente pode fazer o bem onde a gente estiver, né? Exatamente. E o bem, ele não é só para... Não me engrandece só a mim. O bem, ele é uma luz que espalha para as pessoas, para que elas se sintam mais acolhidas. É a semente do bem, né? Então procura aí seu texto. Gente, aproveitar Isso, que Samuel vai falar, mas antes disso, só para dizer para vocês o seguinte, se vocês acham que esse conteúdo aqui faz diferença na vida das pessoas,
Por favor, gente, compartilhem. Se não puderem, por algum motivo estão na rua, enfim, escutaram em algum local essas informações, que vocês interiorizem essas informações, que vocês guardem no coração e que vocês sejam também agentes disseminadores de mudança. Para a gente combater o capacitismo na sociedade, a gente precisa do engajamento de toda a sociedade. Então, fica aqui o meu chamado para todos que tiverem contato com esse movimento. Por favor, se engajem no movimento, sejam agentes anticapacitistas. Por favor, não é não, Samuel? Agora, Samuelzinho quer falar para nós. Ele vai cantar? Amiga, ele vai cantar? Ele vai cantar uma música que ele adora cantar, que é o símbolo Samuel. dele, né, Não, Samuel? então, eu acho que esse microfone aqui que ele vai usar, ó. Uhum. Esse aqui, Sam, vai canta a sua música para todo mundo ouvir ali, ó. Olha. Isso. Ó, canta a sua música, ó. Todo mundo A gente tá tá te ouvindo esperando ali, aqui, ó. Bem lindo, canta bem lindo. Aqui, ó. Ai, ficou alegre. Vai. Canta. Sua música. Vai, Tentando, vai, canta. tentando. Alto, mais alto. Eu tenho Tentando pra me falar, mas com palavras sem dizer. Mas canjinho, meu amor, por você.